o dilúvio bíblico, e o épico de Gilgamesh. Em Nínive, na Síria, no ano de 1853, foram encontrados por arqueólogos, entre outros, 12 tabletes, nos quais era contada a história de um herói, Gilgamesh, 2/3 divino e 1/3 mortal, que governava o reino de Uruk com inteligência, mas que não tinha a admiração de seus súditos, pois era muito opressor. O povo, diante de um rei tão cruel, clama pelo deus Anu, que cria Enkidu, uma criatura de grande força e coragem, para enfrentar Gilgamesh. Porém, depois de muitas lutas, nenhum se consagra vencedor, e diante de tal situação, a admiração mútua gera uma grande amizade. Os novos amigos partem em busca de aventuras, e em uma delas, os deuses matam Enkidu. Entristecendo Gilgamesh, que diante da morte do amigo, se depara com a fragilidade dos seres e a sua própria. Utnapishtim era considerado imortal e Gilgamesh parte à sua procura para descobrir se imortal também poderia se tornar. Mas a parte que interessa nesse momento é referente ao dilúvio de Utnapishtim, que de acordo com o 11º tablete foi enviado pelo Conselho dos Deuses para aniquilar a humanidade. Ea, Deus que criou o homem, seria o correspondente ao Deus bíblico. Ele alertaria Utnapishtim para a vinda do dilúvio e lhe pediria que construísse um barco. Ó, homem de Shuruppak, filho de Ubartutu, demoli a casa e construiu um barco. Abandona a fartura e procura seres vivos. Despreza possessões e mantém vivos esses seres. Faz todos os seres vivos entrarem no barco. O barco que constróis, suas dimensões devem ser iguais umas às outras. Seu comprimento deve corresponder à sua largura. Eu sulquei a forma de seus lados e os juntei. Dei a ela seios convexes, dividindo-a, assim, em 7 partes. Utnapishtim selou a arca com piche. Os deuses ficaram apavorados pelo dilúvio, e se retiraram, ascendendo ao céu de Anu. O dilúvio mesopotâmico durou bem menos, 6 dias e 7 noites, e a arca atracaria em outro lugar, no Monte Nizir, bem distante do Monte Ararat, a aproximadamente 500 quilômetros. Utnapishtim também soltaria uma pomba e depois uma andorinha, mas as duas voltaram, pois não encontraram terra firme. Então ele solta um corvo, e este não volta. Por fim, ele soltou os animais e sacrificou uma ovelha. E os deuses estavam com muita fome. Os deuses cheiraram o aroma, os deuses cheiraram o doce aroma, reuniram-se como moscas sobre o sacrifício de ovelha. Observe que, como na Bíblia, é exposta a grande satisfação que os deuses tinham ao sentir o aroma agradável da carne queimada. Só que no mito de Gilgamesh é exposto o motivo para o holocausto, saciar a fome dos deuses. Algumas comparações podem ser feitas entre o dilúvio da Gênesis e o do Gilgamesh. Nos dois, toda a terra foi atingida. Na Gênesis, a causa foi a maldade do homem. No relato de Gilgamesh, foi o pecado. Foi Deus quem enviou o dilúvio na Bíblia. Já na epopeia suméria, foi uma assembleia de deuses. Noé é o herói bíblico, Utnapishtim, o sumério. O barco de Noé tinha 3 andares, foi recoberto por piche, tinha forma oblonga, enquanto que o barco de Utnapishtim tinha 7 andares, também era recoberta por piche e tinha forma de um cubo. Em ambas, foram colocados todos os tipos de animais, enviados pássaros e a arca repouso em uma montanha, Ararat para a arca de Noé e Nizir para de Utnapishtim. O dilúvio bíblico durou 40 dias, já o sumério, apenas 6 dias. Mas afinal, quem veio primeiro? A Bíblia ou os textos sumérios? Quem plagiou quem? Os estudiosos ainda não chegaram a um consenso a esse respeito. Então, vamos deixar esse ponto de lado e vamos nos deter na questão de qual dos dois tem mais lógica. A versão bíblica ganha na forma arquitetônica do barco. É claro que a forma quadrada, com 7 andares, dos sumérios, não poderia ser mais navegável que a forma oval construída por Noé. Outro ponto seria a duração do dilúvio.
Considerando uma chuva de intensidade semelhante nos dois casos, é bem mais lógico que, para que ocorresse uma inundação para encobrir praticamente toda a Terra, 6 dias seria muito pouco, e que 40 dias de chuva seria mais plausível. Existem lendas diluvianas em praticamente todas as culturas, no Egito, na Índia, na China, na Rússia, na Itália, no Peru, no Havaí e até nas Ilhas Fiji, o que reforça que tem o dilúvio universal sido um fato real e não um simples relato de mitologias.